coração da... Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado. Estamos aqui, né? Celebrando ao Senhor, adorando a Deus, tendo a certeza de que Ele está fazendo, de que Ele está agindo, de que Ele está trabalhando. Deus é soberano em todas as situações, meus irmãos. Nada muda depois que Ele decreta. Não importa o que o mundo diga, o que predomina é a palavra do Senhor. É aquilo que Ele determinou que ia acontecer e ponto final. Os homens rabiscam, os homens planejam, mas a palavra do Senhor diz que a última palavra ainda é a dele. Ele é soberano, Ele que abre e ninguém fecha, é Ele que fecha e ninguém abre, porque Ele é Senhor de toda situação. Como é o nome da campanha? Deus das causas impossíveis. Não é isso? Dá para repetir aí em alto e bom som? Deus. De novo, Deus. Nós não estamos brincando, irmão. A irmã falou aqui, se Deus colocou no coração do pastor para que isso acontecesse, é porque Ele quer fazer grandes coisas. E a palavra de Deus diz: quando dois ligar aqui na terra, concordar com alguma coisa na terra, será feito nos céus. Então eu posso, baseado na palavra, nas escrituras, eu posso dizer que não existe mais causa impossível. Porque se Deus está no ambiente, se Deus está tratando, se Deus está trabalhando, as causas deixaram de ser impossíveis e Ele tomou conta da situação. Então tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Isso é fato, isso é palavra. Lâmpada para os meus pés é essa palavra, luz para os meus caminhos é palavra. Isso é irrevogável. Não podemos estar presos naquilo que os homens decretam, mas naquilo que o Senhor já disse a respeito. E Deus já falou ao teu respeito, você sabe disso. Mas vamos para o texto, irmãos, para eu não me empolgar muito e não ler aquilo que Deus colocou no coração do pastor. Lucas, capítulo 1, versículo quanto? Eu queria que você ficasse de pé, se não for pedir demais. Lucas 1, 37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não é assim? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso por si só já é fantástico. Agora leia o 38. Olha o que diz o 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme o quê? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria, pode sentar. Maria
está diante do anjo do Senhor. Eu posso abrir um parêntese aqui, pastor? Me desculpe, mas às vezes acontecem essas coisas. Maria está diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor está falando. E segure isso aí. Existe uma mulher que não tem referência, não tem pai, não tem mãe. O texto da Bíblia não diz, não fala. Mas Deus está falando com ela. Deus manda um anjo com o endereço certo. Deus manda alguém, um ser sobrenatural com o endereço certo. E aqui que eu quero abrir um parênteses, que eu quero dar um pulo até lá em João 5, para dizer: Jesus vai passando, tem um paralítico. E Jesus olha para o paralítico e diz assim: o que é que você quer que eu te faça? Uma pergunta óbvia, né? E ele disse: eu quero apenas ver, eu quero apenas andar, eu quero apenas ter a situação resolvida, eu quero apenas vivenciar esse momento com o Senhor, eu quero apenas compartilhar com os discípulos, eu quero apenas andar, eu quero apenas ter a minha vida normal, eu quero apenas viver de forma que as pessoas não olhem para mim e me menospreze. Aí Jesus diz assim, teoricamente Jesus está dizendo: eu estou aqui para isso, mas ele diz: mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque aquele homem, ele estava no meio de uma multidão. O texto vai dizer que existe uma multidão ali de homens enfermos. Quem conhece o texto sabe. Um monte de gente trazendo para a nossa realidade. E no meio da multidão tem alguém dizendo assim: eu não tenho ninguém. No meio da multidão tem alguém dizendo: eu não tenho ninguém que faça nada por mim. Eu não tenho ninguém que me veja. Já foi dito isso no altar. Eu não tenho ninguém que me observe. Eu não tenho ninguém que resolva o meu problema. Eu não tenho ninguém que esteja comigo. Por que eu estou abrindo esse parênteses? É para te dizer a você mesmo: existe ainda um Deus que olha dos céus para a terra, para contemplar a tua vida, para olhar para a tua estrutura, para mudar a tua história, para dizer: eu estou te vendo. As pessoas podem olhar e questionar e dizer: não vai ser assim, mas Ele manda te dizer: eu estou te vendo. Mas Maria está diante do anjo do Senhor e ele está dizendo: olha, Maria, tu vai ser a mãe do Salvador, tu vai ser a mãe de Jesus o Cristo. E o anjo vai dizer: olha, porque para Deus não existe nada impossível. E quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos dias onde perdemos a esperança, perdemos as expectativas diante das lutas que enfrentamos no dia a dia, diante do diagnóstico do médico, diante da porta fechada, diante da sentença, diante do que as pessoas disseram a nosso respeito. Quantas vezes nós não fomos jogados no chão por alguma palavra dita, por algo que não supriu as nossas expectativas, por um comentário desnecessário, por alguém que falou algo que nós não gostamos, e aquilo nos afeta de tal modo que nós ficamos cabisbaixo, que nós ficamos na lona, propriamente dito, e não entendemos que existe algo que está acima desse decreto humano. Porque no versículo 38, Maria está dizendo: que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Maria está dizendo: Senhor, o que vai predominar em mim é a tua palavra.
Maria está dizendo: Senhor, as pessoas vão dizer que eu adulterei, as pessoas vão dizer que eu forniquei, as pessoas vão dizer que eu me prostituí, as pessoas vão me insolar, as pessoas vão me deixar de lado, mas eu não quero saber a palavra do homem, eu quero apenas absorver e colocar isso dentro do meu ser, que a tua palavra é a que predomina, que a tua palavra é aquela que me coloca de pé e me faz superar as dificuldades. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Todas as coisas são possíveis a Ele. É Bíblia, o texto está aqui. Nós estamos diante de um texto que não nos deixa alternativas para não crer no impossível. Quem está falando é um anjo. Esse anjo vem de cima para baixo. Esse anjo vem dos céus para a terra. E nós estamos preocupados com o que dizem na terra sobre nós. Nós estamos preocupados com o que as pessoas falam a nosso respeito. Nós estamos preocupados com o que o vizinho disse de nós, com um comentário no Instagram, com o que a pessoa não gostou. Não, porque ele grita demais. Não, porque ela fala isso. Minha mãe um dia disse: meu filho, uma vizinha veio dizer que até gostava quando você estava pregando, mas o problema é que às vezes você grita muito. Aí eu disse: mamãe, é porque eu aprendi na Bíblia. Porque tem uma história de um homem que Deus levantou ele pegou mais um bocado de doido e rodearam lá umas muralhas, e depois de um bocado de dia, aí Deus vai e fala para esse doido para tocar as buzinas. Depois que trocaram as buzinas, que já deve ter sido uma zoada grande, aí Deus ainda disse assim: ó, e depois vocês gritem. E depois, mamãe, que os homens gritaram, pois não é que as muralhas caíram? Então eu entendo, mamãe, que quando eu grito, Deus faz alguma coisa, e os céus se movem, e as muralhas caem por terra. Eu aprendi também, mamãe, que existia um cego que estava lá mendigando, pedindo, se humilhando, implorando. Mas um dia passou um certo homem pelo nome de Jesus, e ele começou a dizer em alto e bom som, porque a Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mamãe, e o texto vai dizer que aquele homem chamou a atenção de Jesus. Jesus voltou, curou, trabalhou, e aquele homem foi transformado. Então não importa o que as pessoas digam, Jesus diz algo a teu respeito que sobrepõe aquilo que as pessoas falaram ao teu respeito. É Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E se a Bíblia está dizendo, porque para Ele não existe causa impossível, ponto, está decretado, Deus vai fazer milagres acontecer. Ramanda soia abaixo, Ramanda cora na raçoia de casa. Ele é Deus que torna a impossibilidade da enfermidade na cura. Mas como? Alguém diz: não existe possibilidade para cura. Jesus simplesmente cura, simplesmente transforma a situação. Lá em Marcos 5, eu creio que todos vocês conhecem. Deus vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E a gente questiona, ou melhor, a gente promove, e isso não é errado, muito pelo contrário. Quando uma mulher toca na veste de Jesus e é curada, não é? Isso é maravilhoso. Mas eu arrisco a dizer que aquela mulher, ela vivia milagres diariamente. Aquela mulher, ela já convivia com milagre. Ela vivia milagre dia após dia, minuto após minuto, hora após hora. Porque a Bíblia diz que aquela mulher estava com quantos anos? Enferma?
Quanto? 12 anos. Você conhece alguém que passou 12 horas perdendo sangue direto e sobreviveu? Você conhece? Alguém que passou um dia perdendo sangue e sobreviveu? E 12 anos. Aquela mulher já vivia milagre constante. Aquela mulher já vivenciava um milagre diariamente. Mas um certo dia ela disse: eu quero ter a minha cura. Eu vou ao encontro de alguém que pode resolver o meu problema. E o texto vai dizer que ela vai ao encontro de Jesus. Do outro lado tem um homem que busca a cura para a sua filha. Ele vai ao encontro de Jesus também. Quando ele encontra com Jesus, se prostra aos pés de Jesus, aquela mulher entra em cena, sem ser convidada. Aquela mulher vai ao encontro de Jesus, sem ser chamada para participar da reunião. Jairo já está conversando com Jesus. Jesus já decidiu ir na casa de Jairo. Jesus já está caminhando para a casa de Jairo. E de repente aquela mulher aparece e rouba a cena. Ela rouba a cena literalmente, sem ser convidada. Porque tem milagre, irmãos, que a gente precisa correr atrás dele mesmo. Tem milagre que a gente tem que se meter no meio da história para a gente ganhar ele. Tem milagre que a gente tem que fazer carreira. Não, ei, você não pode entrar aí não, eu posso. Não, você não deve ir para aí não, eu devo. Não, você não pode passar por perto dessas pessoas aí não, eu passo. Porque o meu objetivo não é quem está ao lado, o meu objetivo é quem está à frente. Eu preciso tocar quem está à frente. E aquela mulher vai ao encontro de Jesus e ela é curada. Então não existe impossibilidade para Jesus curar. Se Jesus está no ambiente, existe cura, sim ou não? A Bíblia está dizendo: não existe nada impossível a Ele. Então se Ele está no ambiente, tem cura. A mulher foi ao encontro de Jesus, o ambiente que Jesus estava, foi curada. Então nós não podemos acreditar que não existe cura para a doença. Não, doença tal não existe cura para ela. Pode não existir aqui na terra, mas lá em cima, quem resolve todas as coisas já sabe o procedimento. Então não existe impossibilidade para Jesus curar, não existe. Não existe impossibilidade para Jesus reconhecer em público, para Jesus tirar aquele que está escondido e colocar em evidência. Quem não lembra da história de Davi? O profeta vai na casa de Jessé. Quando chega lá, Jessé passa todos os filhos. O profeta se engana e diz: certamente estou eu diante do novo rei de Israel. E Deus: não, Senhor. Passou todos, cadê? Já acabou os meninos? Não, ainda tem um. Mas ele não costuma aparecer não. Ele tem outra função. Essa função não é de destaque não. Como tem gente, né, querendo apenas ter função de destaque. Como tem gente que só quer estar diante dos holofotes. Como tem gente querendo apenas aparecer. Aí Jessé diz: não, tem um aqui, mas ele vive isolado, escondido. As pessoas não dão muito crédito a ele não, porque ele é franzino. Manda buscar, manda chamar. Jessé está lá esperando o rejeitado. Existe uma mesa, e todos aqueles que não valorizavam Davi
agora estão de pé, esperando o rejeitado chegar. Porque existia uma palavra: ninguém se senta sem antes ele estar presente. Aqueles que um dia disseram você vai ficar de fora, agora estão precisando ficar de pé, esperando o menino, esperando o rejeitado, esperando o que estava isolado, esperando o que estava escondido. E o texto diz que Davi chega diante dos irmãos, e o profeta diz: agora sim, estou eu diante do novo rei de Israel. Davi é ungido rei na frente daqueles que não acreditavam no potencial dele. Davi é ungido na frente daqueles que o menosprezou. Davi agora está diante daqueles que um dia viraram as costas para ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse Deus que nós servimos, esse Deus que você serve, é o Deus que tira alguém do anonimato e o coloca em destaque. Esse mesmo Davi vai dizer: quem é como o Senhor, que do pó levanta o menino, que do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes deste povo. É o mesmo Deus que faz a mulher estéril habitar em família. É esse Deus que muda cativeiro, que transforma a situação e faz o impossível tornar-se possível. Só esse Deus é capaz de fazer isso. Então não existe impossibilidade quando o Senhor quer trazer o reconhecimento. Deus pode fazer ser conhecido. Eu estava ontem lá na fazenda do Dorival Dantas. Quem não conhece, mas com certeza já ouviu falar sobre Dorival Dantas, é lá de Olho d'Água do Bode, e ele construiu uma cidade dentro da cidade. Construiu literalmente uma cidade lá dentro de Olho d'Água do Bode. Ele comprou um terreno lá e construiu. Lá tem, na cidade que ele construiu, tem delegacia, tem igreja católica. Ele disse que ia fazer uma igreja evangélica. Tem igreja católica, tem prefeitura, tem bodega, tem um monte de casa que ele fez para os filhos, para as irmãs, para ele, enfim, é um monte de casa lá. Se você for lá no Instagram dele, você vai ver, é a cidade do forró que ele chama. E muita gente hoje vai para Olho d'Água atrás de conhecer aquilo ali. Tem uma irmã minha que mora em Extremóis, que ela sempre quis ir lá, e quando foi ontem eu falei com ele, a gente foi lá visitar. E olhando para ele, você vê uma pessoa simples, chinela, calça simples, camiseta simples, conversando com todo mundo, andando com um cachorro. E você vê, olha para aquilo ali e você diz: rapaz, quem conhece a história dele, de onde ele veio, perdeu o pai com 20 anos, que não, através da composição, através do talento, hoje é conhecido nacional e internacionalmente. Um homem que tem tudo em termos de destaque. E você olha e diz assim: rapaz, como é que esse cidadão chegou onde chegou? Não tem explicação cabível. Não existe planejamento para você ir passo a passo e conseguir chegar ali, não. Só existe uma providência de Deus. Nem ele tem resposta para isso. E você fica olhando e diz: cara, se não for Deus, como isso vai acontecer? É o Deus que tira do anonimato e o coloca em destaque, porque para ele não tem nada impossível. Não tem nada impossível. Quando ele quer, ele faz viralizar de uma hora para outra. E está aí, todo mundo se conhece. Pessoas que até ontem não era nada, de uma hora para outra viraliza no Instagram, seja lá onde for, e passa a ser conhecido. Como explicar isso?
Mas Deus sabe todas as coisas e Ele faz como quer, da maneira que Ele quer, porque não existe impossibilidade quando Ele quer trazer o reconhecimento. Quando Ele quer, não existe impossibilidade para Ele trazer a restituição. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, é curada. Jesus tinha uma direção. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Após a cura da mulher, Jesus vai ao encontro da filha de Jairo. No meio do caminho alguém diz: morreu, acabou. Eu fico imaginando a cena, o semblante daquele pai quando alguém chega e diz assim: ó, acabou. Quando alguém chega e diz: ó, não tem mais jeito. Quando alguém chega e diz assim: ó, ponto final. Mas uma coisa, irmãos, é quando eu ando com as autoridades humanas. Uma coisa é quando eu ando com um parlamentar. Uma coisa é quando eu ando com a autoridade terrena. Outra coisa é quando eu ando com Jesus. As notícias que chegam até a mim, elas não têm a mesma força que tem quando eu ando com Jesus. Alguém diz: acabou. E eu imagino aquele pai olhando para Jesus, e Jesus sorrindo para ele, dizendo: você ainda está comigo, você ainda está na minha companhia. Mas alguém está dizendo: não, lá tem choro. Jesus está dizendo: eu sou a alegria. Alguém está dizendo: lá tem morte. Jesus está dizendo: eu sou a vida. Jesus vai à casa de Jairo. Quando chega lá, Jesus tira tudo que não presta. Pode olhar o texto. Jesus bota aquele povo que estava rindo, aquele povo que estava fazendo lá o seu papel de chorão, digamos assim. Jesus coloca todo mundo para fora, fica só a família e alguns discípulos. E eu acho interessante quando Jesus pega na mão da menina, levanta aquela menina, e o que mais me desperta a atenção é quando Jesus olha para a mãe e diz assim: ó, dá de comer. Jesus está dizendo: olha, dê de comer a ela, dê de comer a menina. Você sabe o que é que Jesus está querendo dizer ali? Jesus está dizendo: olha, a mesma forma como alguém acorda quem está dormindo, é a mesma forma que eu desperto quem está morto. Jesus está dizendo: ó, alguém desperta outro dormindo chamando, eu levanto quem está morto pegando na mão. Aí Jesus vai, olha para a mãe e diz assim: ó, agora dá de comer você. Jesus está dizendo, minha irmã, olhe, eu hoje ressuscitei ela, mas a responsabilidade de dar de comer é sua. Eu levanto quem está morto. Agora quem alimenta quem está vivo é você. Quem dá o sustento a quem está vivo é você. Quem orienta é você. Quem direciona é você. Porque é Jesus que está entregando em tuas mãos. Jesus está entregando algo de valor em tuas mãos e dizendo: cuida disso que eu te entreguei. Porque muitos queriam, mas eu escolhi você hoje para te dizer: é das minhas mãos para a tua. E eu só entrego coisas importantes para pessoas importantes, porque eu valorizo aquilo que eu ressuscito. O que Jesus está entregando em tuas mãos hoje já esteve morto, mas Ele manda te dizer: eu ressuscito algo para te dizer: eu nunca estive distante, eu nunca estive ausente. Dá de comer, porque ainda vai vir muita coisa, pastor, para você alimentar. Ainda vai vir muitas pessoas para você alimentar. Jesus vai ressuscitar uns,
Jesus vai curar outros, mas Jesus vai fazer, porque para Ele não há nada impossível. Aleluia. Deus me mostrava você com um blazer, assim, coisa bem formal. Não me pergunte o que eu não sei, mas como todo mundo, todo ser humano que é curioso, eu perguntei: Senhor, o que é? Ele disse: eu vou dar honra, eu vou dar autoridade. Eu não sei. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu como homem posso ser falho, agora Ele não falha jamais. Se Ele disse, Ele se responsabiliza, porque para Ele não há nada impossível. Ele faz, independente do que disseram. Eu não sei o que diz o diagnóstico, mas eu sei que Ele diz: eu ainda curo. Eu não sei onde estão os papéis, mas deixa eu lhe dizer, o Senhor está virando algumas situações, está tirando de baixo e colocando em cima. Ele está tratando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Essa causa não é impossível. Essa causa não é impossível. Ele está tratando. O documento está sendo pronto. O documento está sendo assinado. Tem alguém dizendo ainda não é tempo, mas Ele está dizendo: eu já estou com a caneta pronta. Tem alguém dizendo não precisa, mas Ele está dizendo: eu já estou pronto para assinar, para restaurar, para entregar e para honrar. Amanda soia canda racelebas. É Ele que honra, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele. Ele faz o impossível. Eu me lembro de uma história, e eu gosto muito de história. Talvez você já tenha ouvido aí nas redes sociais, está por aí. Mas essa história desde ditado que ela está bradando dentro de mim. Conta uma história que parece que é verídica mesmo. Eu pesquisei a fonte, mas confesso que eu não encontrei. Mas segundo a história diz o seguinte, que um certo médico, eu vou chamar ele de Peter. Um certo médico, ele era um dos melhores oncologistas dos Estados Unidos. E ele veio para o Brasil para um congresso muito importante. Quando ele chega no Brasil, faz escala e direciona para a cidade que ele ia fazer o congresso, ia palestrar. Houve um problema no avião e o avião teve que fazer um pouso forçado em um determinado aeroporto. No aeroporto que ele parou, para a cidade que ele ia palestrar, era algo em torno de 200, 300 quilômetros. A hora estava quase vencida, mas ainda tinha uma solução. Contrata um táxi e vai de carro. Por quê? Porque o motivo do problema para que o avião pousasse foi um temporal. Então vai de carro. O médico sai, contrata o carro e sai às pressas. Só que a tempestade aumenta. Chega no meio do caminho, não tem mais condição de andar. E ele diz ao motorista: nós precisamos parar em algum lugar para esperar essa tempestade passar. Infelizmente nós não temos o que fazer. Eles observam e vêem uma casinha, encostam o carro ali, corre, bate na porta. De repente vem uma senhora, cansada, sofrida, abre a porta e ele
muito bem vestido, se identifica dizendo que vai para um congresso, não diz o nome nem a profissão, mas diz: eu estou indo para um congresso. Infelizmente, quando a história diz: não, senhor, entre, você deve estar com frio, eu vou fazer um café para você. E ela faz um café e de repente ela escuta o choro da criança. Ela corre e vai para o quarto. E quando ela chega lá, o seu netinho de aproximadamente 3, 4 anos chorando, e ela lá acalentando ele. E aí o homem lá da sala começa a escutar a mulher clamando e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Senhor, eu creio no Deus do impossível. Senhor, eu creio no Deus do sobrenatural. Senhor, eu creio que os homens disseram que não tem jeito, que os homens disseram que as possibilidades são mínimas, mas eu creio no Deus que eu sirvo. E aquilo chamou a atenção do homem. O homem vai devagarzinho, chega na porta e aquela mulher está fazendo a oração. E de repente ela olha e vê que o homem está na porta e se preocupa e olha para o homem e diz: eu posso ajudar? Está faltando alguma coisa? O homem diz: não, eu só quero entender o que está acontecendo. Aí ela diz: não, meu filho, ele tem um problema sério, ele tem um problema na cabeça, e o problema dele é irreversível segundo a medicina, ou quase irreversível, mas eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural. Ele diz: você crê que esse Deus é capaz de ouvir alguém num local desse, longe de todo mundo, longe de todos? Você crê que Deus é capaz de ouvir para curar esse menino? Aí ela disse: eu creio. Ele disse: qual o problema do menino? Ela disse: ele tem um câncer na cabeça. E segundo os médicos que atendem aqui, só existe um homem que é capaz de fazer a cirurgia e curar o meu filho. É um tal de Dr. Peter. Aquele homem cai de joelhos e diz: eu sou o Dr. Peter. Ele disse: eu não sei como aconteceu, eu não sei de que forma procedeu, mas agora eu entendo como tudo aconteceu, e eu estou aqui. Com certeza foi Deus do impossível que me trouxe a um lugar isolado, debaixo de uma tempestade, para dizer que o Deus do impossível move os céus, move a terra e direciona o milagre até onde existe alguém de joelhos. Esse Deus que não existe impossibilidade para Ele. É esse Deus que não existe impossibilidade para dupla honra. Deus é Deus de dupla honra. Eu não sei se você percebeu, mas eu já contei uma dupla honra: a mulher do fluxo de sangue. Isso no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento Deus fez isso também. A Bíblia diz que existia uma mulher em Sunem, que ela observava um homem passar todos os dias. Ela observava, e o homem todos os dias estava passando ali. E ela disse: marido, eu tenho observado que esse homem, vou descer, que esse homem é um santo homem de Deus. Ela viu que aquele homem não era como os outros. Ela viu que aquele homem não era um aproveitador como tem por aí. Ela viu que aquele homem não era um charlatão como tem por aí. Ela viu que aquele homem, ele não negociava as obras de Deus, o que Deus fazia. Ela viu que aquele homem era um homem santo e de Deus.
E ela disse: vamos fazer um quarto para ele. A Bíblia vai dizer que ela disse: olha, vamos fazer um quarto de pedreiro, mas sabe aonde? Eu tive uma ideia. Vamos fazer na parte de cima do muro. Porque quem reconhece o que Deus faz, irmãos, sabe que o melhor lugar de investir é na parte de cima. O canto de buscar construções, de buscar soluções é na parte de cima. Aqui embaixo o dinheiro pode até comprar, aqui embaixo o dinheiro pode até amenizar, mas resolver mesmo é quando nós buscamos em cima. Então, quando nós investimos na parte de cima, nós estamos dizendo: Senhor, a partir de agora é contigo. Aleluia. E ela diz: vamos investir na parte de cima. O marido fechou, está resolvido. Eles constroem um quarto, coloca lá o banquinho, coloca uma mesa, coloca um candeeiro, prepara tudo. O profeta vem, se sente tão à vontade que se constrange. Sabe aquela pessoa que lhe recebe tão bem que você fica: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? E o profeta diz: ó, ao servo dele, diz: ó, eu percebo que essa mulher, ela é boa demais. O que é que eu posso fazer para retribuir isso? Eu posso levar uma palavra para o rei? Eu posso levar uma palavra para a autoridade? Aí o rapaz disse: ó, eu não sei não, mas uma coisa que eu percebo é que ela não tem filho. Chama ela. Quando ele chama ela, ele diz: ó, eu posso falar a seu respeito ao rei? Tem alguma coisa que você precisa? Não, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. E ele olha para ela e diz assim: daqui a um ano, você vai estar abraçando um filho. Aquela mulher desmorona, porque ela disse: Senhor, não minta para mim, eu não consigo ter filho, não minta para mim. Um ano. Porque quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Se Deus diz que é com um ano, é com um ano. Se Deus diz que é amanhã. Mas se Deus disser é agora, é agora. Se Deus disser é hoje, é hoje. Se Deus disser é dia de fazer milagre, de tornar o impossível possível, se Ele disser que é hoje, ponto. Um ano, a mulher está com filho. Passa o tempo, o menino morre. E a mulher com ele nos braços, entre os joelhos. O menino falece e ela não vai buscar o vizinho. Ela não conta a dor dela no grupo do WhatsApp. Ela não conta a dor dela no grupo da família. Ela não conta a dor dela nos stories. Ela não conta a dor dela em forma de grito, de pânico, não. O texto diz que ela pega o filho morto e ela sobe e coloca na cama do profeta e sai, vai ao encontro do profeta. No meio do caminho, o marido, os amigos, os vizinhos, os fofoqueiros, os enviados do diabo perguntam: como é que está as coisas? Ele: vai tudo bem. Vai tudo bem. Não, mas cadê o menino? Vai tudo bem. Não, mas onde está a sua bênção? Está tudo bem. Mas onde está teu milagre? Não se preocupe, eu sei o Deus que eu sirvo. Ela vai de encontro ao profeta. Para resumir a história e a gente concluir, o profeta vem com a mulher. Imagina a cena. A mulher vai chegando em casa, mas o profeta, e ela sabe que o filho está morto lá em cima. Uma mãe que sonhou por anos em colocar o seu filho no braço, agora sabe que tem alguém morto lá em cima, e é o seu filho. É o seu milagre, é a sua bênção. E o profeta sobe as escadas, e enquanto isso eu acredito que ele diz: fique aqui. O profeta está subindo, e aqui embaixo tem uma mãe desesperada. O profeta está abrindo a porta,
entrando no quarto, no lugar da morte, no canto que a morte está alojada. E lá embaixo tem uma mãe desesperada. O profeta olha para aquele corpo, e lá embaixo tem uma mãe chorando, clamando, eu acredito que de joelhos, e dizendo: Senhor, eu não pedi isso, Senhor, eu não te pedi o menino, tu me deste, Senhor. Uma mãe clamando lá embaixo, e lá em cima tem algo já acontecendo. Enquanto a mãe está aqui prostrada, lá em cima o profeta se joga em cima do menino, o corpo aquece, ele anda dentro do quarto, volta para algum lugar do menino. Eu imagino enquanto aquele profeta está andando dentro do quarto, a mãe escutando. Tem uma mãe clamando aqui embaixo, e ela já escuta alguma coisa acontecendo lá em cima. Enquanto ela clama aqui, lá em cima tem alguma coisa se movimentando. Enquanto ela chora aqui embaixo, lá em cima tem um mover, algo está acontecendo. Eu não sei o que é, mas algo está acontecendo lá em cima. A mãe está aqui embaixo prostrada, e lá em cima o menino começa a espirrar. Aqui embaixo tem uma mãe prostrada, clamando, chorando, e lá em cima começa um menino chorar, e de repente a porta se abre. O profeta chama o seu servo e diz: agora, a mulher, imagina a cena, aquela mulher subindo as escadas, ansiosa, com as lágrimas rolando no seu rosto, e quando chega na porta, no lugar onde ela deixou a morte, tem alguém de pé, dizendo nada mais, nada menos do que: mamãe. E o profeta olha para ela e diz: toma o que é teu, toma o que te pertence, porque nem a morte tem autoridade sobre aquilo que Deus te prometeu. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei de que forma você entrou por essas portas, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto você clama aqui embaixo, lá em cima tem algo já acontecendo. Enquanto você se coloca de joelhos aqui embaixo, lá em cima existe um mover dos céus, e dizendo: eu vou restituir em dose dupla aquilo que alguém um dia tomou. Fique de pé. Irmã cantora, vem. Você consegue cantar aqui? Vem cá. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, não é Deus limitado. Aleluia, Jesus. Não é Deus pequeno, não é Deus encolhido. É Deus que abre e ninguém fecha. É Deus que fecha e ninguém abre. É Deus que leva para onde quer, que coloca onde Ele quer, que não precisa de intermediário. Alguém vai dizer: não, eu vou indicar você. Não precisa. Lá em cima já tem algo sendo feito. Alguém está dizendo: não, eu vou te indicar, eu vou abrir portas para você. Mentira. Quem abre portas é o Senhor. Quem abre portas é o Deus que você conhece. Quem abre portas é o Deus que quando você canta, pessoas são curadas. Quem abre portas é o Deus do sobrenatural, que visita na madrugada e que diz: muitos não dariam
nada por você, e eu te vi lá, eu te vi quando ninguém viu, eu restituí quando muitos diziam, não vai chegar a lugar algum. Eu dei a reviravolta para te dizer, está apenas começando. Tem caminho aberto no deserto, lugares que alguém disse, não vai chegar nunca. O Senhor manda te dizer, eu já estou preparando a cadeira, já tem assento pronto. Eu vou colocar no coração deles para dizer, vai lá, convida, honra como tem que ser honrado, porque eu vou fazer coisas através dela. Feche seus olhos. Aleluia. Deixa Deus fazer. É Ele que trata. É Ele que transforma, pastor. É Ele que muda, pastor. É Ele que traz de onde a gente menos espera. É Ele que tira quando nós não queremos, mas Ele faz. Ele fecha lugares para que você possa passar de forma tranquila. É Ele que faz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova. Eu me sinto tão seguro, colo altíssimo, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Viva o sobrenatural. Tem coisas.
menino, seu menino. Ele estava ali na janela e eu olhando. E eu não via só um menino qualquer. Não é só uma criança, não é só alguém que corre, que pula, mas é algo maior. Ele te deu. As lutas podem ter sido grandes, as lutas podem ter sido gigantes. Teve um momento que teve medo, teve um momento que pensou assim: Senhor, por que tu me prometeu e pode acontecer aquilo que eu não quero? E assim como a sunamita, o Senhor restituiu, o Senhor fez, o Senhor vai fazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: dá de comer, alimenta, porque vai chegar uma hora que você vai só ouvir falar. Vai chegar uma hora que vai ter que sair, e é logo. Talvez mais cedo do que o pai seja chamado para fazer algo, porque o que Deus tem na vida dele é natural. A unção de cura que veio sobre a vida dele vai servir para que as mãos dele cure outras pessoas. Eu vejo um instrumento, uma flecha nas mãos do Senhor. Esse menino é como uma flecha que ele tem direcionamento, e uma flecha que tem na sua ponta não é apenas aquela lança, mas é chamas de fogo. E quando chegar em um determinado lugar, ele vai incendiar o ambiente. É coisa grande, é coisa que ele está ouvindo agora e não sabe nem o que é que está acontecendo. Mas num dia vocês vão ouvir falar de que esse menino está sendo usado poderosamente na terra, nesse estado, fora. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no ser. Sou eterno carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Feche teus olhos e abra o teu coração. Conte a tua dor. Diga o teu problema, o que te trouxe aqui. A situação que você enfrenta, missionária. O problema, ele é pequeno diante de Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor é soberano para transformar. Ele não te trouxe a esse lugar em vão. Ele não te colocou aqui em vão. Tu tens algo maior para ser feito. Tu tens algo maior para ser entregue. Ele está te mandando. Ele está te dando aqui porque Deus me mandou. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. E vai ter pessoas, vai ter autoridades que Deus vai te colocar diante dele.
para que você diga: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Recua, assim diz o Senhor. Muda, assim diz o Senhor. Corrige, assim diz o Senhor. Retorna, assim diz o Senhor. Transforma-te. Deus vai te colocar diante de autoridades para que você use a palavra profética e coloque as coisas nos seus devidos lugares. Pai, em nome de Jesus, coloque diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Coloque diante de Ti a Tua igreja. Coloque diante de Ti, ó Pai, os Teus servos, o pastor dessa igreja. Coloque diante de Ti a sua família. Coloque diante de Ti, ó Pai, a cantora. Coloque diante de Ti, ó Pai, cada servo Teu, cada um que entrou por essas portas, ó Deus, que eles possam entender que não existe impossível para o Deus de Israel, para o Deus do sobrenatural, para o Deus que transforma, que modifica, que inverte, ó Pai, o quadro, para que o nome dele seja exaltado. Esse Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós declaramos, que para Ele não existe. Irmãos, aplausos.